E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai descascar um tema polêmico. Será que a inteligência artificial está mesmo deixando a gente melhor na programação? Ou será que ela só está ajudando a gente a entregar gambiarra mais rápido? Sabe como é? A promessa de uma produtividade incrível muitas vezes vira um pesadelo na hora de dar manutenção. Vamos entender o porquê disso. Bom, o nosso roteiro de hoje vai direto ao ponto. A gente começa falando desse tal paradoxo da produtividade, depois vamos entender por que o código gerado por IA pode dar tão errado. Aí a gente fala sobre o risco de ficar dependente da ferramenta, passa um guia prático para as equipes e, para fechar, coloca a IA no lugar dela, como uma ferramenta e não como a arquiteta do projeto. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é esse conflito bizarro entre o que as pessoas sentem que está acontecendo e o que os dados realmente mostram sobre usar IA para programar. E olha só que loucura esses números. Pesquisas recentes mostram que os desenvolvedores que usam IA se sentem, em média, 20% mais produtivos. É uma sensação boa, né? Só que quando a gente vai medir na prática, o resultado é o oposto, uma queda de 19% na produtividade real. Como assim? A explicação está nos detalhes, no tempo que a gente perde e nem percebe. É um ciclo. Você gasta um tempão criando o prompt perfeito. Aí espera a IA gerar o código, depois analisa uma resposta que parece certa, mas não está. E o pior de tudo, você acaba gastando horas corrigindo os bugs e as inconsistências que a própria IA colocou no seu código. E esse dado aqui é a prova disso. Pensa só, até mesmo desenvolvedores sêniores, experientes, chegam a gastar mais de 20% do tempo deles só revisando o que a IA gerou. Agora imagina quem está começando. Para um júnior, esse número explode e a suposta ajuda acaba virando um baita obstáculo. Beleza, agora que a gente já entendeu o paradoxo, vamos fundo no diagnóstico. Existem 3 motivos principais que fazem a qualidade do código despencar quando a gente usa a IA sem um olhar crítico por trás. O primeiro grande problema é um inimigo silencioso, a erosão da arquitetura. A IA é ótima para criar um trechinho de código que funciona ali, isolado. O problema é que ela não tem a menor ideia do projeto como um todo. E na prática, o que acontece? A IA ignora que o seu projeto usa um padrão repository e cria uma consulta direta no banco. Ou então, ela duplica uma regra de validação que já existia em outro lugar. O resultado final é um código que até funciona, mas que quebra toda a consistência, ignora as convenções do time e vira uma bomba relógio para dar manutenção. E o tamanho do estrago não é pequeno. Estudos mostram que a quantidade de código duplicado em projetos que usam IA de forma intensiva simplesmente multiplicou por 8 em 2024. 8 vezes. Isso é um sinal de alerta gigantesco para a qualidade do que a gente está entregando. O segundo problema é o que a gente chama de perda de contexto temporal. Pensa na IA como alguém com memória de peixinho dourado. Ela entende o que você quer agora, mas esquece o que vocês combinaram 5 minutos atrás. O foco dela é sempre na tarefa imediata, fazer aquele trecho de código funcionar e pronto. Ela não vai lembrar daquela restrição de arquitetura que foi definida no começo da conversa. Por isso que ela entrega uma solução que até passa nos testes, mas que ignora completamente a estrutura e os padrões que o time suou para construir. E o terceiro ponto, que é crucial e até meio perigoso, é a dependência de padrões estatísticos. A IA aprendeu lendo uma quantidade absurda de código na internet. E isso inclui o código bom, o código ruim e o código péssimo. O que isso significa? Que ela pode te entregar de bandeja uma vulnerabilidade de segurança, como um SQL injection, simplesmente porque esse padrão inseguro aparece muito no material que ela usou para treinar. A IA não sabe o que é seguro ou o que é a melhor prática. Ela só sabe o que é estatisticamente comum. Agora, vamos tirar um pouco o foco do código e falar de gente. Porque o uso cego da IA, sem critério, cria um ciclo vicioso muito perigoso, principalmente para quem está começando a carreira. Na psicologia, o nome para isso é desamparo aprendido. É quando a gente fica tão dependente de uma ferramenta que o nosso próprio cérebro para de se esforçar. A pessoa começa a delegar o pensamento crítico, a resolução de problemas, e isso cria um buraco gigantesco no conhecimento dela. E como a gente percebe isso num time? Os sinais são bem claros. O código até funciona, mas ninguém consegue entender direito. A arquitetura muda completamente de um arquivo para o outro. E o sinal clássico? Quando você pergunta o porquê de uma decisão, a resposta é sempre: ah, foi a IA que sugeriu. É a completa terceirização da responsabilidade. Mas calma, tem solução. Não é sobre proibir a IA,
mas sim sobre aprender a usar a ferramenta de forma consciente, com controle. Vamos ver umas dicas práticas para sair desse caos. Para quem é líder de time, a palavra-chave é responsabilidade. Primeiro, exija explicações. O dev precisa saber justificar o código que ele está subindo. Segundo, implemente mentorias. Acompanhe de perto esse trabalho. Terceiro, turbine o code review. Use ferramentas que identifiquem código de IA e exijam uma análise mais rigorosa. E por último, alimente a IA com contexto, com guias do projeto. E aqui está o ponto central. Como disse o Matt Garman, o CEO da AWS, essa ideia de que a IA vai substituir os desenvolvedores júnior é uma grande besteira. O objetivo tem que ser formar talentos, desenvolver pessoas, usando a IA como uma ferramenta para acelerar o aprendizado, e não como uma muleta. E para quem está começando, a mentalidade tem que ser essa aqui. Não é sobre copiar e colar. É sobre usar a IA para ter uma ideia e depois reescrever o código com as suas próprias palavras para entender de verdade. Não pule os fundamentos para usar a ferramenta da moda. Domine os algoritmos primeiro. E, principalmente, não deixe a IA fazer tudo. Vá lá, depule o código na mão, quebre a cabeça. É assim que se aprende. E isso tudo nos leva à nossa conclusão. A gente precisa entender qual é o verdadeiro lugar da inteligência artificial no nosso trabalho de desenvolver software. A verdade, dita de forma bem direta, é essa. A inteligência artificial não tem visão de arquitetura. Ponto. Ela não entende o porquê das coisas. Porque uma boa arquitetura vai muito além do código. Ela exige entender os objetivos de negócio, tomar decisões que mudam com o contexto e ter aquela sabedoria que só a experiência traz para saber que a melhor resposta muitas vezes é depende. A IA pode te dar uma lista de todos os design patterns que existem, mas só um ser humano experiente sabe qual deles resolve de verdade aquele problema específico. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Uma inteligência artificial pode escrever uma função, sem dúvida. Mas será que ela consegue construir um futuro? Por enquanto, a resposta para isso ainda está nas nossas mãos, na experiência humana. E agora eu quero saber, alguém aí já teve que dar manutenção em código IAzado? Conta aí nos comentários como foi essa experiência. Um abraço e até a próxima.